do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia, do Ministério Edificar João Pessoa. Bom, meus irmãos, eu estou aqui nesse momento para compartilhar com a igreja, com os irmãos que nos acompanham, uma revelação que o Senhor me deu. Na verdade, duas revelações que o Senhor me deu pela sua infinita misericórdia. E a verdade é que já faz algum tempo, que o Senhor mostrou, e eu e a irmã Solange não tinha a intenção de compartilhar, de postar, mas oramos ao Senhor e o Senhor deu uma confirmação, confirmou para que viesse ser compartilhado, até mesmo para a igreja ficar alerta, ficar atenta ao que tem acontecido, não somente no reino espiritual, mas o que tem acontecido aqui na terra, os planos que o homem faz, mas que o Senhor ele revela para o seu povo ficar atento. Amém? Então, meus irmãos, como eu falei, oramos ao Senhor e Deus confirmou para que a gente viesse estar aqui compartilhando com os irmãos. No dia 12 de abril, foi a primeira revelação que o Senhor me deu, e eu cheguei a compartilhar no canal em uma oração da manhã. Eu cheguei a compartilhar. No dia 12 de abril, pela madrugada, eu já estava dormindo, porém, eu estava já dormindo, já era tarde, já era de madrugada, mas eu me acordei assustada, porque eu escutei a voz do Senhor falando bem pertinho do meu ouvido, uma voz assim de ira, e o Senhor bradou falando no meu ouvido: prepara-te, Brasil, para o que virá. E quando o Senhor falou isso, eu me acordei naquele momento assustada, fiquei com medo, porque o Senhor falou com uma voz assim de muita autoridade: prepara-te, Brasil, para o que virá. E eu fiquei, meu Deus do céu, por que o Senhor está falando isso? Fiquei ali deitado na cama, meditando, pensando no que eu tinha acabado de ouvir, e eu fiquei orando, e eu escutei novamente a voz do Senhor falando comigo, e com ainda mais autoridade quando o Senhor falou. E ele tornou a falar novamente, dizendo: prepara-te, Brasil, para o que virá. Farei tal coisa que não esperarão. Imagine, meus irmãos, você dormindo calmamente numa madrugada e se acorda com o Senhor falando isso. Realmente é de se preocupar. É de se preocupar o que o Senhor falou. Quando o Senhor falou isso pela segunda vez, me causou ainda mais medo, porque não foi algo que minha mente estava imaginando, mas foi a voz do Senhor de forma audível, real, falando ali. E o Senhor, nesse momento, quando falou, aí eu me levantei, fiquei orando ali, dobrei os joelhos. Senhor, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Fiquei ali orando com o Senhor. E foi nesse momento que eu escutei várias vozes, sabe? Às vezes quando tá tendo protesto, assim, que você escuta um monte de voz falando uma coisa só e transmite algo, pronto. Eu escutei várias vozes, várias pessoas falando. Falava assim: o número de mortes aumentou, o Brasil está em caos total. E várias pessoas diziam isso, eram muitas vozes que falavam isso. O número de mortes aumentou. E gritavam isso. Eu não via, somente escutava. E a gente pensava que pelo tom de voz, dependendo, que se a pessoa está alegre, vai transmitir aquilo na voz. E a pessoa falava isso, o número de mortes aumentou. E muitas pessoas gritavam falando isso, que o número de mortes havia aumentado e o Brasil havia entrado em caos total. E eu escutei isso e fiquei, meu Deus do céu, fiquei preocupada. Naquela madrugada falando ali com o Senhor, orando.
E nesse momento o Senhor me deu uma visão, depois que eu escutei, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu estava ali acordada, orando com os olhos fechados ali. E o Senhor me deu uma visão eu vi assim vários homens vestidos, uma roupa social, e estavam ali juntos esses homens vestidos com roupa social, e eles começavam a falar, conversavam entre si, mas o Senhor me permitiu eu escutar o que eles estavam falando. E eles falavam assim, vamos continuar devagar, silenciosamente, porque está dando certo. E eles falavam isso, vamos continuar devagar, silenciosamente, porque está dando certo. E estava se referindo a essa situação que está ocorrendo atualmente aqui no Brasil. E como eu falei no dia que Deus me mostrou, né, que está começando a perseguição. E eles estavam se referindo a isso. Vamos continuar devagar e silenciosamente, porque está dando certo. Depois que esses homens falaram isso, o Senhor me mostrava o Brasil passando por três etapas. Eu vi o Brasil passando. E depois que o Brasil passava essas três etapas, a perseguição começava. Não de forma nem devagar e nem de forma silenciosa, mas começava assim de uma forma clara. Todo mundo percebia, se dava conta que era uma perseguição contra o cristianismo, contra os cristãos. E isso tudo era depois dessas três etapas que o Brasil passava, que a perseguição começava assim de uma forma bem clara para o povo. Essa foi a primeira revelação que o Senhor me deu no dia 12 de abril, de madrugada, e eu compartilhei no canal com os irmãos. Passou alguns dias, e foi numa quinta-feira, onde eu estava em um culto, e tinha um irmão ali orando, juntamente com outros irmãos da igreja, e eu parei por um momento, fechei os olhos e fiquei intercedendo ali naquele culto. E quando eu fechei os olhos, o Senhor me deu uma visão rápida, porém muito clara, e para entender. E quando eu fechei os olhos naquele momento, eu vi na minha frente, eu vi o ex-presidente Lula. Eu vi o ex-presidente Lula que estava ali na minha frente, parado. E ele falava, meus irmãos, ele falou algo. E eu realmente fiquei bastante preocupada, porque ele, na visão, quando o Senhor me deu, ele falou assim: louvado seja Satã, louvado seja Satã. Vamos prosseguir, vamos avante, pois no ano de 2022, Satanás me colocará no trono. E na hora que ele falou isso, eu senti um peso assim muito forte vindo ali sobre mim, uma pressão espiritual. E ele repetia novamente: louvado seja Satã. Vamos prosseguir, vamos avante, porque no ano de 2022, Satanás irá me colocar no trono. Então, uma revelação, a primeira que eu contei, tem uma ligação sim com a segunda, uma coisa está ligada com a outra. E creio que o Senhor permitiu compartilhar aqui com os irmãos, para os irmãos ficarem alertas. E quando isso acontecer, para os irmãos lembrar que Deus avisou, que Deus falou, entendeu? E que o propósito do Senhor é que quando isto aconteça, ninguém seja disperso: eu não sabia, não está preparado. Assim como antes, né, quando começou a pandemia, não tinha nem indícios assim que iriam fazer uma vacina, e Deus já tinha mostrado. Deus já havia mostrado que a China iria fazer uma vacina e que não era para a igreja, o povo do Senhor, tomar aquela vacina. Então, foi algo que Deus alertou, e depois de muito tempo aconteceu.
Então, meus irmãos, esse é o recado do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Vamos ficar atentos e alerta e principalmente, né, nos preparar, porque Deus está mostrando para eu e você estar preparados para quando isso acontecer, a gente não desistir, não recuar, querer ceder, mas estar preparado ali, estruturado para seguir avante. Amém? Bom, meus irmãos, eu me recordo também que no dia seguinte, né, a igreja viu, né, a gente viu a notícia de que o ex-presidente Lula, o STF havia isentado ele das denúncias e que ele até mesmo já estava liberado, para as próximas, para as futuras eleições. Então, mais uma confirmação. Bom, como o Senhor, né, já em outras revelações o Senhor mostrou algo a respeito de juízo para o Brasil e sempre há, né, a probabilidade de Deus voltar atrás, porém é necessário haver um clamor sincero da igreja. Deus também é poderoso, né, para guardar a sua igreja. Então, vamos clamar ao Senhor, pedir misericórdia, que o Senhor estenda as mãos dele sobre a sua igreja, né, diante desta situação. É interessante que, como o profeta Jeremias, quando entregava um recado, ele corria para os pés do Senhor para se humilhar para Deus não permitir. Com isso, a gente não está dando uma garantia que Deus não vai permitir. Está se entregando o recado da irmã Thalia. E a gente vai se comprometer em orar. Porém, não é garantido que Deus vai voltar atrás ou não. A gente precisa fazer nosso papel. Mas não é garantido. Sim, Deus pode. Mas se chegar ao ponto de Deus dizer, como disse para Jeremias, estou farto, eu já estou cansado de me arrepender. Então, é melhor que a igreja esteja preparada para o que Deus mostrou, sim. Não ficar se confiando, porque Deus é Deus de misericórdia, não. Porque a gente sabe que, por mais que Deus tenha misericórdia, mas tem uma hora que Ele chega e faz. E o Brasil já está entrando nessa situação, né? De já ter tido muita misericórdia, já está no momento de Deus começar a chegar e fazer. Thalia tem algo mais para falar? Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu só quero convidar você, né, a fazer uma humilhação ao Senhor, um conserto. É isso que a gente precisa, que a igreja precisa, para você estar preparado para qualquer situação. Porque se você tentar fugir, como Deus falou mesmo, não adianta tentar fugir. Se Deus quiser, como Jonas tentou fugir para outro lado, e no final de contas Deus marcou encontro com ele da mesma forma. O segredo é se posicionar, amém? Eu quero pedir para a irmã Thalia, fazer uma oração encerrando pela vida de você que quer fazer um concerto com Deus agora. Não por ter medo da visão, mas por temor ao Senhor de perder a sua salvação e descer ao abismo. Amém? Irmã Thalia, ora pelo povo e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos orar neste momento. Se humilhe aí diante do Senhor, fazendo um concerto com Ele. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento a vida daquele, Senhor, que diante, Senhor, desta situação, está se prostrando, está se humilhando diante da Tua presença, Pai. Vem, Senhor da glória, neste momento, Deus, dá força para esta pessoa, porque dias piores, Senhor, sobrevirão e o Teu povo precisa estar preparado, Pai amado. Fortalece cada vida que se humilha, que se prostra diante da Tua presença, Pai amado. Dá força, Senhor, para que essa pessoa fique firme até o dia da Tua volta. É assim que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu não sou de estar pedindo isso, até porque o nosso propósito não é fama, nada disso. Mas eu acho que quando se trata de um recado desse, de um alerta do Senhor,
seria bom que os irmãos compartilhassem até mesmo para outros estarem alertas, né? Para quando acontecer, como o Senhor vai falar na sua palavra, né? Lá no livro de Isaías, que o Senhor anuncia as coisas antes que aconteçam, para que o povo saiba que Ele é Deus. Aleluias. Então, compartilha este recado do Senhor, este aviso para os teus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você ouviu a experiência que o Senhor deu à sua serva no mês de abril de 2022